Olá, meu nome é Luana Passos, eu sou professora de Sociologia e o tema da aula de hoje é Ação Coletiva e Movimentos Sociais. Então vamos lá? Para a gente poder falar disso, a gente sempre começa explicando os conceitos, não é verdade? Então, o que seriam ações coletivas e o que seriam movimentos sociais? É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, antes, os movimentos sociais são ações coletivas. Então, o que são ações coletivas? Olha aqui no slide comigo. Ação coletiva, então, é uma ação comum que visa atingir fins partilhados. Segundo Bentley, grupo e interesse são inseparáveis nas ações coletivas. Os membros do grupo são solidários na ação e para a ação a empreender. Nesse caso, a mobilização em ordem a uma ação coletiva não levanta nenhum problema. Ou seja, pessoal, a ação coletiva não é uma ação de uma única pessoa, é um grupo que tem um fim partilhado, partilha do mesmo objetivo e age juntos, ok? Então, nesse sentido, os movimentos sociais são exemplos de ações coletivas. Mas, para que eu possa classificar um movimento social como tal, eu preciso que essa ação coletiva ela seja relativamente permanente, não seja algo de um único dia, de um único momento, que ela tenha uma permanência, que ela tenha algum momento que ela se estendeu ao longo de um período. Ok? Então, esses movimentos sociais, eles podem ser classificados de inúmeras formas. Geralmente, a gente classifica o movimento social a partir do caráter das suas ações. Ou seja, esse movimento, ele quer transformar alguma coisa ou ele quer que algo permaneça do jeito que está, ele quer conservar alguma situação. Muitas vezes a gente associa o movimento social apenas como um movimento de transformação, mas eles podem ser tanto de transformação quanto de conservação. Os movimentos sociais, eles geralmente são de confronto político, seja por oposição ao Estado ou algum outro grupo. Geralmente, com relação ao Estado, a gente vai ter movimentos ou de oposição ou de parceria. Depende muito de que tipo de causa aquele movimento social está defendendo, ok? E essa ação desses movimentos sociais, elas seguem por um repertório, ou seja, quais são os meios, quais são as ferramentas, quais são os instrumentos que aquele movimento vai utilizar para reivindicar, para solicitar, fazer essa ação coletiva, ok? Então, geralmente, a gente tem alguns que são bem tradicionais, as greves, as passeatas, as panfletagens. Hoje em dia, a gente tem também os movimentos sociais pela internet, a gente fala que é o cyberativismo, que as pessoas vão fazer postagens, filtros diferentes, enfim. Depende muito da causa que aquele grupo defende e qual é o fim, qual é o objetivo, para onde aquela ação coletiva quer chegar. Então, ele vai usar um repertório, algumas ferramentas, alguns instrumentos. Outra coisa muito importante para a gente dizer sobre os movimentos sociais é que eles lutam por causas para além dos interesses individuais. Por quê? Porque é uma ação coletiva, não pode ser uma coisa que vai beneficiar apenas a mim ou a poucas pessoas. Vai para além dos interesses individuais. Os objetivos dos movimentos sociais são para coletivamente, E vamos dizer assim, os resultados dessas ações, as conquistas desses grupos, vão transformar a vida não só de uma pessoa, muitas vezes para além daquele grupo, daquele movimento que está sendo realizado. Então, por exemplo, estou fazendo um movimento para direitos das pessoas com deficiência. Eu posso participar, talvez eu não tenha nenhum tipo de necessidade especial, mas as outras pessoas que têm essas necessidades vão ser atendidas por aquele movimento, ok? Então, a cidadania, os cidadãos, eles precisam se envolver nesses movimentos para buscar garantir os direitos que muitas vezes o Estado ou as instituições não estão garantindo, ok? Então, quando o Estado está mais aberto às demandas da sociedade, quando ele está mais atento para ouvir esses movimentos, a gente amplia as possibilidades de que eles tenham resultados positivos, não é? Então, e ao passo que quando é de confronto, a gente tem uma dificuldade maior para conquistar aquilo que o movimento
quer, né? Da mesma maneira, o Estado ele pode procurar os movimentos sociais para saber quais são as suas demandas, para ouvir a população. Então, uma forma do Estado ouvir a população é por meio dos movimentos sociais. Então, o Poder Legislativo, quando vai pensar em leis, né, os vereadores, os deputados, eles devem ir atrás dos movimentos sociais, porque aí sim eles vão saber as demandas da sociedade naquele momento. Geralmente os movimentos estão atentos para as demandas da sociedade, ok? Então, é possível a gente pensar nos movimentos sociais com duas grandes categorias. Aqueles movimentos que a gente fala que estão articulados com o Estado e aqueles movimentos que estão em confronto com o Estado, ok? E a gente tem também dois tipos de movimentos sociais que historicamente foram se consolidando, né? Então, quando a gente olha para a história dos movimentos sociais, a gente tem aqueles movimentos tradicionais e os novos. Vamos falar um pouquinho sobre esses movimentos, como que isso aconteceu, ok? Vem comigo aqui no slide. Então, a gente tem os movimentos sociais tradicionais e novos. Quando falamos de movimentos tradicionais, geralmente a gente fala daqueles movimentos relacionados aos modos de produção. Então, a gente está falando daqueles primeiros movimentos de trabalhadores na época no início da Revolução Industrial. A gente está falando geralmente de busca por direitos, como os movimentos grande parte desses movimentos tinha relação com esse modo de produção. Então, eu coloquei para vocês um exemplo de movimento social tradicional, que é o movimento dos trabalhadores. Essa foto aí é de um ato da Central Única dos Trabalhadores, em março de 2016, em Brasília. Organizações sindicais geralmente lutam por pautas materiais, o que não exclui outras possibilidades de demandas. Então, os movimentos tradicionais, a gente começa a ter esses movimentos muito voltados para essas pautas materiais, ok? Depois a gente vai falar mais um pouquinho de alguns exemplos de movimentos tradicionais. Já os movimentos novos, vem comigo aqui no slide para você ver, são movimentos que vão para além dessas questões materiais, geralmente relacionado, por exemplo, às minorias ou a questões relacionadas à luta por grupos que ainda não tem algum direito, alguma coisa assim. Então, por exemplo, um exemplo desses movimentos sociais mais recentes é o movimento feminista. E aí a gente colocou uma foto de uma manifestação também de 2016 das mulheres no Rio de Janeiro, ok? Então, a gente está falando aqui de que existem diversos movimentos sociais, a gente tem movimentos mais tradicionais, que começam com essa luta pelas condições materiais, nesse contexto aí da Revolução Industrial, e os movimentos mais recentes, que os movimentos que vão lutar por minorias, por outras populações. Esses movimentos tradicionais, que a gente falou das condições materiais, também lutaram por questões de moradia, saneamento, transporte público, educação, ou seja, grupos que combatem também formas de governos autoritárias. Então, esses primeiros movimentos vão lutar por questões materiais e contra governos autoritários. Na história dos movimentos sociais, a gente tem muitos exemplos de movimentos que lutam por essas pautas, até o século XX, vamos dizer assim. E os movimentos tradicionais, geralmente, sua grande parte, são de confronto com o Estado, ok? Na segunda categoria, que são os movimentos tradicionais mais recentes, eles vão lutar também por direitos, mas para a consolidação dos direitos de grupos tidos como minoritários. Então, as suas formas de atuação não estão necessariamente, como nos movimentos tradicionais, associados a sindicatos ou a instituições ou agências que vão contribuir com esses movimentos. São ações mais diretamente dos grupos. Então, que buscam o quê? Reduzir preconceitos, contra a discriminação, como é a questão do movimento LGBTQIA+, como o movimento feminista, como o movimento negro. Então, são pautas que não necessariamente estão relacionadas a sindicatos ou a grupos institucionais, são pautas mais diretas, né? Então, diversos autores vão falar sobre os movimentos sociais. Aqui na nossa aula, a gente não tem a possibilidade de ficar falando detalhadamente sobre cada autor. Eu vou apresentar para vocês alguns autores, algumas ideias desses autores e quem sabe se você gostou desse assunto,
pesquisa sobre esses autores para você entender um pouquinho melhor a perspectiva deles, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos autores, alguns autores que falam sobre os movimentos sociais, que teorizam sobre os movimentos sociais, tá bom? Vem comigo no slide que eu vou mostrar para vocês. Um desses autores é o Le Bon. Ele vai falar da teoria da psicologia das massas. Ele vai falar o seguinte, que as multidões podem influenciar comportamentos de indivíduos que podem fazer algo que, em geral, não fariam sozinhos. Então, ele vai falar um pouco dessa questão da massa, como que as multidões vão influenciar os comportamentos. Pensa aí, você já participou de algum movimento porque estava todo mundo participando? Então, o Le Bon vai te explicar direitinho como que isso aconteceu. Vamos ver mais um? A gente vai falar então do Olson, que ele vai falar da teoria da mobilização de recursos. Ele vai falar o seguinte, os movimentos são grupos de interesses que mobilizam recursos para atingir os seus objetivos. Então, ele vai falar que recursos esses movimentos estão mobilizando. Podem ser recursos humanos ou recursos financeiros, ou os dois. Geralmente, a gente precisa dos dois. Então, quando eu vou fazer um movimento, eu preciso mobilizar pessoas, eu preciso... quantas vezes você deve ter visto aí nas redes sociais, olha, vaquinha para tal movimento, contribua com o movimento tal. Por quê? Porque muitas vezes esse repertório, esses instrumentos, essas ferramentas que os grupos vão utilizar, eles vão precisar de comprar coisas, de recursos financeiros, ok? Vamos para um próximo. Tilly e Tarrow, desculpe o meu inglês, hein? Teoria dos processos políticos. Eles vão falar o quê? Elementos políticos, culturais, simbólicos, etc., são importantes na construção dos movimentos sociais e em seus processos. É o que nós chamamos da agenda. O que está em pauta, né? Quais são as ideias, quais são as questões culturais envolvidas? Então, quanto mais a gente entende a sociedade, os elementos que estão envolvidos, mais a gente vai entender por que determinado movimento existe ou existiu, ok? Então, ele vai falar desses elementos políticos, culturais e simbólicos que são importantes para a construção dos movimentos. Qual é a ideia que está por detrás desses movimentos, ok? Vamos falar um pouquinho agora de um outro, do Touraine. Ele vai falar da teoria dos novos movimentos sociais. Então, ele vai falar o seguinte, há ações que transcendem demandas materiais, trazendo para as pautas questões sociais e culturais, que podem ser independentes de classes. Então, muitas vezes, a gente vai ter um movimento que está voltado para uma determinada classe social e vai ter um movimento que vai transcender isso. Tem questões que vão para além das questões materiais. Vamos dar um exemplo. Quando a gente está falando do movimento dos trabalhadores de uma determinada fábrica, está falando de uma classe e de uma questão material específica. Quando a gente está falando, sei lá, de um movimento feminista sobre as mulheres, isso transcende. Eu não estou falando de mulheres pobres ou ricas ou de determinada profissão. Estou falando de todas as mulheres, ok? Então, ele vai falar um pouquinho disso, que há movimentos, há ações que transcendem essas demandas materiais, ok? E, por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre o Castells, que vai falar sobre a teoria dos movimentos em rede. Então, ele vai falar destes movimentos sociais na era da internet. Então, ele vai falar o seguinte, a era da internet representa uma mudança nos paradigmas das ações coletivas, que passam a contar com os recursos tecnológicos e as mídias sociais para mobilizações, divulgações, etc. Então, as redes sociais, elas vão revolucionar os movimentos. Antes, a gente tinha uma necessidade de se encontrar, né, pessoalmente. Isso restringia os movimentos a determinado espaço geográfico. Agora, com o advento da internet, das redes sociais, a gente tem a possibilidade de fazer um movimento global, de montar uma ação coletiva, de fazer uma ação coletiva que envolva pessoas que estão do outro lado do mundo. Olha que interessante. Então, ele vai falar um pouquinho disso. Ele vai falar dessa mudança nos paradigmas das ações coletivas, como que elas vão ampliar, como que elas vão contar com os recursos tecnológicos e as mídias sociais para mobilizar as pessoas e para divulgar a causa do seu movimento, né? Então, a gente tem uma série de autores, eu não falei de todos, tem outros autores que falam, né, dos movimentos sociais, só para vocês verem como é uma coisa complexa, como que é importante a gente entender sobre isso. Os movimentos sociais vão fazer
ter resultados que vão refletir na sua vida. Então, é importante você entender. Não estou dizendo que você tem que concordar com todas as causas, com todas as pautas, mas é importante entender como que eles se dão, como que foi, o que surgiu, que ideia está por detrás, até para você falar bem ou mal do movimento, não é verdade? Então, quando a gente está falando aqui do Cassius, vamos aproveitar, vamos voltar lá no Cassius, que está falando sobre os movimentos sociais nas redes. A gente não pode deixar de falar de uma coisinha chamada cyberativismo, ok? O que é o cyberativismo? Vamos dar uma lida aqui no nosso slide? O cyberativismo é a militância na web, que pode envolver ou não engajamento presencial. Coloquei as fotinhas, né, de alguns símbolos das redes sociais para vocês lembrarem da amplitude desse cyberativismo. Então, gente, quando a gente fala de cyberativismo, a gente está falando de movimentos que vão utilizar as redes sociais, vão utilizar a internet para engajar as pessoas. Pode ser que seja para marcar um evento presencial, uma passeata. Isso aconteceu muito nas manifestações de junho de 2013 e acontece ainda hoje, ou então vai ficar só no campo da internet mesmo, ok? Então, ainda sobre as redes sociais, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que vai contribuir ou vamos dizer assim, prejudicar, muito mais prejudicar, são as fake news. Então, quando a gente fala sobre o movimento na rede, como a gente fala de cyberativismo, é muito importante tomar cuidado com as fake news. A desinformação das fake news pode resultar em problemas e pode resultar, inclusive, em ações extremas e irracionais das pessoas. As pessoas defendem uma causa, lutam por um objetivo, e aí aquela desinformação pode trazer um transtorno para aquela pessoa, pode levar aquela pessoa a um ato extremo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news. Então, vamos ver um pouquinho como a gente pode identificar as notícias falsas. Então, uma coisa muito importante para vocês poderem pensar sobre as fake news, primeiro, qual é a fonte daquela informação? Leia tudo. Geralmente a gente tem o costume de ler só o título e já sair compartilhando, não sabe nem o que tem lá na notícia. Verifique o autor, busque fontes de apoio, verifique a data. É de hoje? É agora que está sendo essa informação? Isso é uma piada? Será que não é uma notícia, uma questão irônica, né? Uma notícia de comédia, algum meme? Então, olhe isso. É preconceituoso? Eu não vou passar para frente. E se eu não sei, se eu não consigo buscar essa informação, eu vou fazer o quê? Consultar especialistas sobre aquele assunto. Fazendo isso, gente, a gente não tem o risco de espalhar fake news e até mesmo atrapalhar a ação de algum movimento social, alguma ação importante. Mas como então, vamos retomar aqui, como que esses movimentos sociais funcionam? Não tem uma única forma, os movimentos eles são diversos, eles defendem pautas distintas. Algumas características comuns desses movimentos. Muitos surgem de movimentos e rebeliões de massa, ou seja, de uma ideia de massa. São constituídos por diversos grupos que lutam pela mesma causa. Por isso mesmo, dentro de um mesmo movimento, a gente pode ter vertentes diferentes. Pessoas mais radicais, menos radicais, que concordam com uma pauta, que não concordam com a outra. Geralmente, eles querem reestruturação da sociedade e a luta por direitos. São alguns pontos comuns que a gente vê em todos os movimentos sociais. E no Brasil? Quais são os principais movimentos sociais? Vamos dar uma olhadinha aqui, o site Politize traz para a gente um pouquinho sobre os movimentos sociais no Brasil. Então, ele vai destacar 3 grandes movimentos. Durante a história do Brasil, diversos movimentos sociais aconteceram para reivindicar algum tema levantado pela sociedade ou até mesmo para apoiar causas em prol da democracia. Neste texto apresentaremos 3 movimentos sociais: o Diretas Já, o Movimento Os Caras Pintadas e a Jornada de Junho de 2013. Então, lá no site, que eu vou colocar aqui no finalzinho, você pode ver o texto todo e esse site vai explicar como que se deu o movimento dos Caras Pintadas, como que foi Diretas Já e como que foi as Jornadas de Junho de 2013. O que esses 3 movimentos brasileiros tiveram em comum? O movimento da Diretas Já e dos Caras Pintadas não ocorreu no momento de propagação em ambientes virtuais. Não havia ainda as redes sociais, a internet. Então, esses movimentos também, eles eram conjunturais, ou seja,
tinham a ver com aquele período, com o que estava acontecendo naquela conjuntura e após uma demanda social, teve um curto prazo, foi permanente naquele momento, naquela conjuntura, né? O movimento dos Caras Pintadas e agora o mais recente das jornadas de junho de 2013 tiveram participação predominante do público jovem e de estudantes. Então é muito importante o protagonismo juvenil nas ações coletivas e nos movimentos sociais. Os 3 protestos que o Politize citou aconteceram para colocar assuntos semelhantes em debate, como a ética e a questão política. As manifestações das jornadas de junho e dos Caras Pintadas começaram em protestos locais, né, São Paulo, Rio e tal, e se espalharam pelo Brasil, ok? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí um pouquinho do que é, como que isso se dá. E a gente agora vai perguntar o seguinte: como que esses movimentos aparecem no Enem e nos vestibulares? Será que esse assunto cai no Enem e nos vestibulares? Vamos dar uma olhadinha numa questão de Enem de 2011? Vamos lá? Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque, ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática. Então, essa questão do Enem traz como que esses movimentos contribuem no Brasil para a nossa democracia, para a consolidação dessa democracia. Ok? Vamos ver as alternativas? Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática. Por quê? Atenção para o enunciado. Ele quer saber como que os movimentos contribuem para o processo de construção democrática. Não é qualquer contribuição, ok? Atenção. Então, na letra A, ele fala assim: determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. Claro que os movimentos gostariam de determinar algo, mas será que eles têm todo esse poder? B, aumentam um clima de tensão social na sociedade. Será que esse é o objetivo dos movimentos? Será que é ampliar o clima de tensão? Ou será que esse clima de tensão não tem outras causas? Vamos para C. Pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Esse verbo ficou um pouquinho melhor que o A, concordam? Pressionar é diferente de determinar. Pressionar é quando eu faço um movimento para que o Estado atenda às minhas demandas. Letra D. Privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais. Esse não é o caráter dos movimentos sociais. Lembra que eu falei lá no início da aula que é uma ação coletiva em prol de todos? Então, não é muito o caráter dos movimentos. E propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. Claro que alguns movimentos vão lutar para isso, mas será que todos vão conseguir? Então, volta aqui nas questões para a gente poder ver. De todas elas, a C é a que mais se aproxima do enunciado. Está falando da construção democrática, está falando pressionar o Estado, ou seja, sim, os movimentos vão buscar pressionar o Estado para atender às demandas da sociedade. Então, resposta correta, letra C. Viu que não foi difícil? Você acompanhou aqui a aula. Espero que vocês tenham gostado bastante. Aqui, olha que dá uma olhadinha aqui nas referências que nós utilizamos. Nós colocamos aí os livros que nós usamos para poder pegar as informações. O site do Politize que eu tinha comentado com vocês, para vocês lerem um pouquinho sobre os movimentos do Brasil. Tá bom? E aí eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha inspirado vocês para que vocês também possam participar dos movimentos e lutar pelas demandas da sociedade. Até a próxima aula, foi um prazer estar aqui com vocês. Até lá!